Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda e hoje nós vamos trabalhar na aula de hoje matrizes, adição e subtração. Então, quais que são os objetivos da aula de hoje? Acompanhe aqui, ó. Compreender a condição para que duas matrizes possam ser adicionadas e calcular a adição de matrizes. Então, nós já vemos aí, nesse caminho aí de matrizes, série de matrizes que a gente já viu. Identidade, nula, matriz coluna, matriz linha. E agora a gente vai, então, aprender a fazer adição e subtração entre matrizes. Você já sabe adicionar com os números reais? Com certeza, né? E agora, como adicionamos matrizes? Então, é na aula de hoje que a gente vai aprender. Então, vamos acompanhar a seguinte situação. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de vendas mensais em reais dos seus 3 vendedores por produto vendido. Veja a tabela dos meses de janeiro e fevereiro. Então, eu vou pegar uma situação real de uma gerente de loja, onde ela vai analisar os seus vendedores e as vendas que eles tiveram. Então, aqui nós temos uma tabela de janeiro, outra de fevereiro, indicando o vendedor Paulo, Germano e Rodolfo e os produtos que eles venderam que ela quer fazer análise, ou seja, de geladeiras e de fogões. Então, observe cada valor que cada vendedor fez. Então, o Paulo, ele vendeu 23 mil em geladeiras em janeiro, 21 mil em fevereiro. De fogões, ele vendeu 12 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro. E assim, sucessivamente, para os demais vendedores. A gerente precisava saber as vendas do primeiro bimestre. Isso quer dizer o quê? A soma, né, dos 2 meses, janeiro e fevereiro. Em reais por produto vendido dos seus 3 vendedores. Neste caso, então, ela somou os dados das 2 tabelas, certo, gente? Pegou janeiro lá, fevereiro e cada um dos seus vendedores. E olhe como que ficou, então, essa nova tabela do primeiro bimestre. Pegou os vendedores, as geladeiras e os fogões que eles venderam. Então, ela somou, né? Ela pegou aqui as vendas de cada um e colocou aqui. Matricialmente, para descobrir o total de vendas no primeiro bimestre, que a gente vai então pôr essas informações em matrizes, que é o nosso assunto que estamos trabalhando. Bastaria realizar a adição das 2 matrizes, adicionando os elementos correspondentes de cada uma. Lembram o que são esses elementos correspondentes? É o pegar os valores, então, da geladeira e do fogão, dos 2 meses. Então, aqui eu tenho as geladeiras, os fogões. Então, eu vou pegar os elementos iguais, certo, gente? Aí, basta eu fazer essa soma, então, ó. Geladeiras com geladeiras, 23 mil mais 21 mil, 27 mil mais 16 mil. E depois vou fazer a mesma coisa para os fogões, 12 mil, 10 mil. O segundo vendedor, 10 mil, 6 mil. E assim eu vou montando essa nova matriz. Como que ficou a soma delas? Então, 23 com 21, 44, 27 com 16, 43, 19 com 20, 39 mil. Para a geladeira. Para os fogões, mesma coisa. 12 com 10, 22, 10 com 6, 16 e 15 com 9, 24. Então, a adição de matrizes nada mais é do que eu pegar a matriz A com a matriz B e somar os seus elementos correspondentes. Então, dada 2 matrizes, A e B, do mesmo tipo, lógico, eu tenho que ter, se for 3 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas, ela tem que ser do mesmo tipo ou da mesma ordem.
denomina-se soma da matriz A com a matriz B, que representamos por A mais B. Então, eu vou ter uma nova matriz, que é a matriz C, do tipo M por N, na qual cada elemento é obtido como? Adicionando-se aos elementos correspondentes de A e de B. Então, agora a gente vai colocar um exercício aí na prática. Então, observe que interessante. Uma equipe de criadores de jogos, vocês que adoram jogar aí no computador ou no celular, né? Para celular, eles lançaram 2 tipos de jogos: o Avião Maluco e o Fura-Bolo, nas versões A e B. As tabelas abaixo, elas mostram o número, né, de downloads de cada jogo em cada tipo de versão por dia. Então, nós vamos analisar aqui 2 dias, 23 de outubro e 24 de outubro. Então, lembra que são 2 jogos, o Avião Maluco e o Fura-Bolo. E eu tenho 2 versões, a versão A e a versão B. De acordo com os dados das tabelas, faça no caderno que se pede, tá? Então, nós vamos ter 3 coisas a fazer, a retirar das tabelas. Na letra A, você vai elaborar a matriz A, quadrada de ordem 2, com os dados da tabela do dia 23 de outubro. Na letra B, você vai elaborar a matriz B, também quadrada de ordem 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, com os dados da tabela do dia 24 de outubro. E na letra C, você vai elaborar uma outra matriz somando A e B. Interprete o que os valores desta matriz de acordo com o contexto do enunciado, ou seja, o lançamento aí desses jogos para celular, e a gente vai então verificar na soma deles o que a gente pode interpretar com isso, tá bom, gente? Já voltamos.
Então, nós vamos resolver passo a passo de acordo com o que o exercício nos pediu. Então, vamos lá primeiro para a letra A. Então, ele quer que a gente elabore uma matriz A, né, quadrada, de ordem 2. Então, 2 linhas e 2 colunas com o dia 23 de outubro. Então, eu vou lá e vou retirar os valores da tabela e vou colocar na minha matriz. Então, a matriz A vai ter 23, 21, 28 e 36. Então, esses números são dos downloads que foram feitos em cada um dos jogos naquele dia. Então, tanto do avião maluco quanto do fura-bolo. Então, já elaboramos a matriz A na letra A. Agora, vamos para a matriz B na letra B. Também ele quer que eu elabore uma matriz de ordem 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, no dia 24. Então, observe lá, na versão A teve 67, no fura-bolo 122. Aí na versão B eu teve 89, né, downloads, e no fura-bolo 104. Tá? Então já fizemos para o dia 23, para o dia 24. Na letra C, o que ele pediu para a gente fazer? Somar aqui, ó. Elabore a matriz A mais B e interprete o que isso quer dizer. O que são esses valores que a gente está encontrando nas matrizes? Então, aqui eu vou pegar, ó, sempre correspondente, certo, gente? Ó, 23 com o 67, 21 com 89. Lembra que nós temos que fazer a correspondência dos valores na mesma forma, tá? Aqui eu vou pegar o 28 com o 122. Aí, segunda linha, segunda coluna, 36 com o 104. Agora basta eu somar esses valores. 23 com 67, 90. 21 mais 89, 110. 28 mais 122, 150. 36 mais 104, 140. E agora, qual que é a interpretação desses valores que a gente achou aí nas duas tabelas, ou seja, nos 2 dias de downloads dos jogos? Que é o total, né, de acesso, o que foi baixado aí, esses jogos, tá? Então, na versão A, o avião maluco foi 90, na versão, no dia 24, aliás, 23. Na versão A, ele teve, aliás, já está somado, né, gente? Então, versão A e versão B, 90 e 110. E o fura-bolo, 150 e 140, tá? Então, porque a gente já fez, né, a soma dos 2 dias, certo? Agora vamos fazer mais um para a gente realmente certificar aí o nosso aprendizado em soma de matrizes. Então, observe as matrizes. Eu tenho A e tenho B. Então, eu tenho matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, elas sempre têm que ser do mesmo tipo, da mesma ordem. E ele pede para calcular letra A mais B e na letra B, B mais A. Então, para que a gente realmente confirme se esses valores vão ser iguais, tá bom? Um pouquinho de tempo aí para você e a gente já retorna com a resolução.
Então, vamos resolver detalhadamente cada uma das letras, gente. Então, na letra A, ele pede que eu some a matriz A mais B. Então, aqui está a matriz A, aqui está a matriz B. Então, eu vou fazer 1 mais menos 8. Segundo elemento, menos 2 mais 1. Terceiro elemento da primeira linha, 3 mais 0. Vou para a segunda linha, primeira coluna, 4 mais menos 1. Segunda linha, segunda coluna, 0 mais 2. Terceira linha, terceira coluna, último elemento, 5 mais menos 6. Agora a gente vai trabalhar então com os sinais, certo? Então, tranquilo também. Menos 1 mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 7. Menos 2 menos 1, menos 1. 3 mais 0, 3. 4 mais com menos, menos. Então, 4 menos 1, 3. 0 mais 2, 2. E último elemento, mais 5, mais com menos, menos. Então, fica menos 1. Então, a soma da matriz A e B da letra A é essa aqui agora. Tá? Então, eu até poderia chamar aqui de matriz C, que é uma nova matriz na junção das duas. Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa, gente. Porém, agora B mais A. Então, observe que o meu resultado é o quê? Iguais. Os meus resultados são iguais. Ó. Menos 8 com mais 1, menos 7. Mesmo que eu inverti o B com A, eu obtive a mesma matriz, né? O resultado tanto de A mais B quanto de B mais A é o mesmo resultado. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Essa tela aqui é super importante e eu recomendo que você anote aí no seu caderno. Então, dadas as matrizes A, B e C, de mesma ordem, né? Sempre lembrando que eu tenho que estar com o número de linhas e de colunas iguais nas duas. Se eu fizer A mais B, ela vai ser igual a B mais A. Se eu tiver dessa forma ela escrita aqui, ó, A mais B mais C, eu posso ter a mesma resolução, os mesmos resultados de A mais B mais C. A mais 0, ela também vai ser igual 0 mais A, que vai ser o próprio A. Então, sendo 0 a matriz nula de mesma ordem, A mais menos A, ela vai ser também menos A mais A igual a 0. Então, a gente verificou a primeira condição aqui, B mais A igual a, aliás, A mais B igual a B mais A. Mas se eu tiver uma outra forma, eu posso comprovar através aqui dessas observações. Por isso que elas são importantes que você tenha aí no seu caderno. Então, na aula de hoje, nós vimos a adição, né, de matrizes. Então, para que a soma de matrizes possa acontecer, essas matrizes elas precisam ser do mesmo tipo, ou seja, do mesmo tamanho, da mesma ordem, né? Se eu tenho uma matriz 3 por 2, a outra também tem que ser da mesma ordem, para que a gente consiga fazer essa adição. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado muito esta aula, feito as anotações e nos vemos na próxima aula, gente. Fiquem bem!